Nossa, o Gregório, sou apaixonado por ele. Muito legal assim poder registrar esse papo e poder colocar aqui, né, para os anais da astrologia. Muito legal. A gente falou sobre qualidades primitivas. A gente falou não, eu provoquei ele, né? Pedi para ele falar. Inclusive eu tenho um livro dele que fala sobre isso. Um livro primordial nesse sentido de compreender o que vem antes da manifestação, né? Que são as qualidades, né? O quente, o frio e por aí em diante, né? Que é a base desse pensamento astrológico, antes dos elementos e tal. Enfim, um papo rico, fora os outros insights, fora a irreverência dele, o Ariano, e a minha provocação, né? De poder ouvir, de poder, enfim. Muito aprendizado. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos ver lá. Gregório. Fala, Gregório. Salve, Rodrigo. Tudo bem? E tudo bom? E com você? Tudo em paz, tudo em paz, tudo em paz. Um presente te receber. E um Vamos bater presente. esse papo aí. E aí, se você quiser se apresentar, você pode ficar à vontade aí, enquanto o povo vai chegando. Eu sou o Gregório José Pereira de Queiroz. Ao seu dispor. Professor de astrologia, escritor, Dou aula. psicólogo. Eu não sou psicólogo, não. Não? Eu fiz mestrado em psicologia, Ah, entendi. psicólogo, eu não posso clinicar. Entendi. Eu sou musicoterapeuta, aí eu posso clinicar sim. Mas como psicólogo, não, eu sou Entendi. pesquisador em psicologia. Na verdade, eu fui ser pesquisador em psicologia porque eu queria pesquisar música. Meu barato era estudar música. E como eu queria um bandista, eu queria estudar música não banda. E aí descobri que em psicologia social tinha quem acolhesse esse tema. Então, casualmente, eu fui para psicologia social, fiz o mestrado, comecei um doutorado, larguei, porque aquilo não tinha nada a ver comigo. O doutorado que eu próprio propus, tá? Entendi. Coisa que no meio do caminho eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Desisti, pedi desculpas para o meu orientador, que foi um cara muito bacana, me recebeu muito bem, orientou o mestrado e tal, mas estou livre dessa. Então, não sou psicólogo formado. Sou um Entendi. pesquisador em psicologia, em musicoterapia, em astrologia, em malacologia também. Muito legal, muito legal. E aí, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Então, das qualidades primitivas, né, primordiais, entre o quente, o frio, o que você pode dizer assim? Eu vi que você falou para mim que quando está escrito fica diferente do papo trocado, né? A palavra falada, ela tem poderes que a palavra escrita não tem e vice-versa. Né? O que eu comentei com você é que a palavra escrita é como flor cortada. Ela dura um tempo, depois ela murcha, a palavra escrita murcha com o tempo. Se a gente for ler um livro do século XIX, ou mesmo do século XX, de 20 anos atrás, se não tivesse sido muito bem escrito, ele já perdeu o vício, ele perdeu a força comunicadora dele. Claro, tem gente que fala, e também as palavras já nascem sem força comunicadora, tem isso também. Então aí vai da habilidade do falante ou do escrevente, né? Manter as palavras um pouco mais vivas, elas se mantenham como meios transmissores de alguma coisa que vale a pena, de vida, né? Mas, Seja substancial, né? pois é. Pois é, porque a astrologia, ela não é feita de palavra. Embora o que mais se tenha sejam livros e escritos, a astrologia de verdade, apesar do tetrabíblo lá do Ptolomeu, né, acho que é o nome dele, e tantos livros, ela é mantida viva por uma tradição de se fazer astrologia. Não de se escrever ou de se assim, encerrar a astrologia em palavras. Então, eu gosto muito mais da aula do que de escrever. E você consegue definir o que seria esse fazer astrologia, esse astrologar? Posso tentar aqui no improviso. É você ter uma carta astrológica, ter uma técnica para olhar para a carta astrológica, de preferência ter uma pessoa ou um evento relativo a essa carta com quem você vai entrar em relação, e de posse da técnica, da carta e do sujeito,
trabalhar com isso para você tentar levar alguma coisa para esse sujeito. A astrologia é sempre para o outro. Entendi. As pessoas tentam ler o próprio mapa e não conseguem, porque é difícil a gente ser o outro da gente mesmo. E a astrologia tem esse fundamento De troca. de troca, é um conhecimento de troca. Troca entre a técnica e o mapa, entre o mapa e a pessoa, entre a pessoa e o astrólogo, entre o astrólogo e o mapa, é uma multitroca. Na verdade, E toda aquela, 3 polos. e toda aquela simbologia que vai abrir nas portas. Pois é, aí eu implico com a palavra simbologia, eu sou muito chato com as palavras. Então, eu não uso a palavra símbolo nem simbologia. A palavra, Me fala por quê. dentro da tradição filosófica, ela tem um sentido muito bem construído. E a astrologia não, a carta astrológica não tem símbolos, ela tem indicadores, tem sinais. Tem uma diferença filosófica entre símbolo e sinal, né? Aquela Suzanne Langer, o Bachelard, que é o professor dela, definem isso muito bem em filosofia da arte, inclusive. E a carta astrológica, para mim, contém sinais e não símbolos. Claro, usar a palavra símbolo nos aproxima da nossa meia-irmã, da nossa enteada, que é a psicologia. Né? Mas dentro da astrologia, dentro da psicologia, desculpe, a palavra símbolo tem um sentido, sim. Os elementos simbólicos na psicologia são muito importantes. No meu entender, embora a gente possa converter os indicadores astrológicos em símbolos, eles não o são na sua origem. Eles são indicadores. Eu não tenho uma relação simbólica com Plutão, embora eu tenha uma relação simbólica com um sonho, com um mito. Com os indicadores astrológicos, eu não tenho uma relação simbólica. Eles são indicadores no céu, indicadores de um momento do tempo, são indicadores do tempo. Entendi. No livro eu explico assim extensamente, mas de um jeito que eu não sei se as pessoas conseguem entender, porque não é uma coisa fácil. Não, mas eu li seu livro algumas vezes, né? A primeira vez que eu li, eu falei, nossa, preciso ler de novo. Aí eu li de novo, depois da terceira eu consegui entender algumas coisinhas. E duas coisas me chamou a atenção, assim. Primeiro, a sua visão do estudo do tempo, né? Quando você coloca e quando você argumenta e traz isso numa lucidez, assim, quando eu acabei de ler, que eu entendi, eu falei, nossa, ele matou. É um estudo do tempo. A gente está estudando o tempo, né? A gente está tentando decifrar o tempo, Sim. né? E todas as suas variantes. E isso eu achei magnífico, assim, entre outras coisas, né? Dentro da nossa tradição filosófica, cultural, não se pensa a respeito do tempo. Se pensa muito a respeito do espaço, é uma herança dos gregos. Os gregos pensaram o espaço. Toda a arte grega é uma arte voltada para o espaço. A filosofia grega é uma filosofia do espaço, da substância. O coitado Aristóteles falava em substância, substantivo, né? Que é a coisa principal da nossa construção gramatical, inclusive. E o tempo foi relegado a uma insignificância que durou uns 2.500, 2.600 anos. E foi através da música, do meu contato com a música, que eu encontrei um filósofo que abordava o tempo dentro da natureza do tempo, que foi o que eu trouxe para dentro desse livro. Então, o meu grande aprendizado de astrologia foi dentro da música. Que é muito legal também. E eu tinha essa inquietação de, meu Deus, por que raios a astrologia funciona? Essa coisa da influência através do espaço, do Plutão, aquele maldito longínquo que causa efeitos imensos, devastadores na vida da gente, né? Como é que ele pode, essa distância espacial, causar aquilo? Se a gente pensa em termos de espaço, a astrologia é uma bobagem infinita, tão infinita quanto o tamanho do espaço. Mas a astrologia não se baseia em relações espaciais. Embora a gente use indicadores, os planetas, os signos, que estão presentes no espaço, ou que são construídos no espaço. Signos são construídos. O zodíaco é uma construção intelectual.
né, da órbita da Terra em torno do Sol, a gente constrói a ideia de signos do zodíaco. Tudo isso aparentemente é espacial, mas verdadeiramente é temporal, que é o que eu tento explicar no livro. Sim, mas voltando um pouquinho, que você colocou no sentido de que a astrologia é essa troca, né? Esse lance de trocar esse saber, né? De conseguir trazer para o outro esse link, né? Esse sinal. E aí, essas linguagens que foram trocadas, você não acha que tem muito a ver com o tempo e com a facilidade de explicar, ou a tentativa de explicar algo, e aí foi se transmutando essa linguagem para conseguir ter a compreensão desse processo todo, e talvez a gente tenha até se perdido e falado até demais. Falado até demais, né? Sim. A gente, como astrólogo, tem um certo vício. Eu vou pegar um caminho aí meio tortuoso, mas vou tentar comentar o que você está trazendo. A gente tem um certo vício de achar que os grandes astrólogos, que como a astrologia é muito antiga, todo o conhecimento da astrologia está lá numa antiguidade remota que a gente não alcança, e é que a gente só tem direito a escombros da astrologia. Tem uma vibe que eu próprio já falei muito assim nesses termos. Mas talvez a gente esteja construindo uma astrologia mais essencialmente verdadeira nos tempos atuais do que aquilo que a gente herdou dos Ptolomeus da vida. Então, ficar estudando astrologia clássica e retomando aquelas múmias que a gente tem que tomar cuidado para elas não se decomporem. Múmia, quando a gente lida com múmia, a gente tem que tomar cuidado, porque ela se decompõe muito fácil. Talvez a gente não tenha uma astrologia muito essencialmente verdadeira fazendo isso, né? Porque a gente está tentando trazer um valor que, numa certa época, dentro de uma certa linguagem, teve sim o seu valor e talvez estivesse no limite da possibilidade daquele tempo, né? Antes do Freud, antes da instalação de um conhecimento psicológico, não existia uma linguagem psicológica corrente, comum, banalizada, ok. Mas o que traz uma riqueza para a vida que antes não existia. Imagina no século XVIII, 1790 ou 50, ou não que você quiser escolher, as pessoas conversando sobre a interioridade, o que se passa com elas. O repertório de palavras e de ideias era muito estreito. Essa ampla divulgação dos conceitos da psicologia, embora tenha distorção, tenha banalização, enriqueceu, deixou nas mãos de todo mundo muito mais ferramentas linguísticas e conceituais para que a gente se percebesse, para que a gente se entendesse. Num campo com esse adubo rico, uma nova astrologia pode nascer, o que os astrólogos humanistas do século XX fizeram, eles atualizaram a astrologia. Pessoas que têm um conhecimento básico de psique, de funcionamento interno, que as pessoas antes não tinham. Sim, então, sim. É uma adequação da linguagem para o tempo de hoje, o que permite uma outra astrologia. Que seja compreensiva, né? Que seja compreensiva, que seja compreensível, que seja compreensiva para as pessoas, seja compreensiva quanto ao que as pessoas vivem. Eu não posso falar de uma astrologia, ler um mapa para alguém sem compreender no duplo sentido, entender e conter a experiência que a pessoa vive. Pegando um exemplo bem rasteiro disso, eu leio o teu mapa, Rodrigo, e digo, olha, cuidado no uso com carruagens. Eu não uso carruagens. Pois é, mas na literatura astrológica que eu consulto, casa 6 são carruagens. São animais peçonhentos. Cuidado com cobras, aranhas e escorpiões. Numa cidade grande como São Paulo, às vezes aparece escorpião, ok? Mas é o menos provável. As Sim. cobras da cidade grande são outras. Né? Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas a gente também corre o risco no sentido da banalização, né? Que é esse processo de um monte de gente falando um monte de coisa. Outro dia eu li um astrólogo, amigo nosso, né? E aí tava passando no Facebook, aí quadratura entre Júpiter e Vênus. Catástrofe, cuidado. Eu falei, mas como assim?
como assim, acabou de Júpiter, de Vênus, né? E ele inverteu todo o processo, né? Pois é. Isso acontece. Equívocos, alguns até graves ou patéticos, acontecem. Mas a norma não é exatamente essa. Uma banalização sempre existe em tudo. Na medicina, em todas as áreas. todas as áreas. Eu consulto o Google e me dou um diagnóstico. E se eu conseguir burlar a lei, eu próprio produzo uma receita para o remédio. Isso é uma banalização que a gente comete em nome de uma facilidade. Então eu pego um horóscopo coletivo qualquer, né? Vênus quadratura Júpiter no céu, ou quadratura Marte-Plutão no céu. A gente está vivendo isso, ou viveu esses dias, sei lá. Né? Foi hoje, né? Foi hoje. O ator que matou o diretor, a diretora, sei lá. Estamos todos sob esse aspecto. E acho que nem todos nós matamos alguém nesses dias. Pelo menos literalmente. Ontem eu briguei com o pessoal do restaurante que me entregou a comida errada, que assim, se eu tivesse armado com os camarões que eles não me entregaram, eu teria cometido ali uma lesão grave à base de camarãozada na pessoa. A gente estava todo mundo meio empolgado, tenso. Mas isso não quer dizer que esse grau catastrófico vai atingir a todos nós, porque nós temos um horóscopo individual. E um aspecto coletivo nos pega no horóscopo individual de uma maneira muito particular. Um infeliz, um desinfeliz vai, talvez sem querer, o que dizem, dar um tiro lá naqueles dois. Como é que alguém acerta as dois sem querer? É um pouco estranho, mas enfim, eles que se entendam, não vou me interpor no meio deles. Então, tem esse cuidado de saber que o conhecimento existe em vários graus, alguns mais amplos e acessíveis, mas que a riqueza maior do conhecimento da astrologia, qualquer outro, não está nesses níveis mais banais, mais comuns, sim, mais acessíveis. Está justamente na consciência e como eu trago aquilo para a minha vivência, né? Porque no aspecto tenso desse, e se eu consigo integrar e entender a minha função e como eu funciono, eu até sou capaz de dar a segurada, falando, dar a segurada, que hoje está segurado. Informação tão ampla e tão, assim, de fácil acesso, dá para tirar proveito. Eu tiro proveito da medicina, às vezes engolindo uma aspirina. E aquilo me faz sentir melhor com mim. Às vezes não, às vezes eu posso usar aspirina, aquilo me fazer ter uma hemorragia. Então, esse uso das franjas da astrologia tem que ser feito com cuidado, como o uso de qualquer franja de conhecimento. Então, entendi. Sei lá, você chega numa festa e a canceriana, me encomendaram que eu falasse de câncer, então estou dando um jeito de enfiar essa história canceriana. Agora eu venho, mas câncer aonde? Cadê? Que não estava no script. Isso, pois é. Estou furando o script. Uma canceriana chega para a gente, fala alguma coisa do meu signo. A gente fala, você é hipersensível, você chora por qualquer coisa. E, obviamente, a canceriana vai se hipersensibilizar e começar a chorar. E a gente vai dizer, nossa, que uso esquisito da astrologia. Qualquer franja de conhecimento tem um uso, assim, sem muito rigor. Né? Mas isso não é da astrologia. Isso é de qualquer conhecimento. E a astrologia é um conhecimento muito afiado, muito certeiro, ainda mais nos aspectos mais, não da franja, mas do centro dela, né? Um estudo de fato de uma carta astrológica revela coisas que as pessoas duvidam que o astrólogo esteja olhando aquilo no mapa delas. As pessoas me dizem, não, Gregório, de onde você tirou essa informação? Nem eu sabia isso de mim direito, eu pressentia. Como é que você sabe? Você é um médium, você é um adivinho? Eu digo, não, eu sou um astrólogo. Mas a astrológica não pode dizer isso. Eu digo, querida, pode, você não está dizendo, eu estou dizendo isso através da tua carta. Ô Gregório, fala. Você sabe que é muito engraçado. Eu tendo mães também de pessoas, né, que têm problema da dependência química, nesse sentido, né? E aí tem uma mãe, que eu atendo ela, que eu cansei de explicar para ela que é um estudo
e vou explicando o conceito e ela escuta, mas não ouve, e ela fala assim: eu preciso saber o que você tem para me dizer, como se eu estivesse num lugar místico. Assim, eu falo: ô Maria, pelo amor de Deus, Maria, isso aqui é um estudo. E aí eu cansei também de insistir para ela, e quando ela fala assim, eu falo: tá bom, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, você entendeu? Eu falo: tá, entendi. E aí a gente vai embora nesse sentido. E aí outro dia ela teve que fazer o depósito, ela falou assim: olha, mandei, viu? Porque eu não quero ficar devendo pros astros. Eu falei: essa Maria não tem jeito. É, Que é muito o que você tá falando, né? as Marias nunca têm jeito. Nós temos o nosso lado Maria. Por acaso é um nome bastante comum, né? Se encaixa bem nesse uso. Todos nós temos um lado meio incrédulo de que a astrologia funciona, mesmo os astrólogos. Sim. O que é muito bom, porque a astrologia não pode ser questão de credulidade. Eu sempre acho que no próximo mapa vai dar tudo errado. Eu entro em campo para atender alguém, certo que desta vez o limite dela, ou eu vou mostrar o limite meu como astrólogo, não tem acontecido nos últimos 40 anos, mas na próxima vez eu acho que pode acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Gregório, deixa eu te perguntar outra coisa. Vou usar o que você usou da canceriana. Vou mudar o rumo agora. A relação com a música, que eu te perguntei, a gente estava em off, eu te perguntei, e como que você, porque a gente estava falando desse tempo, e aí eu queria que você, né, porque a sua explicação é bem maravilhosa, né, nesse sentido da astrologia ter esse viés musical, ter essa questão, a música e a astrologia ter essa sincronia. Como que você vê isso? Música e astrologia tratam da mesma dimensão da existência, que é a dimensão das dinâmicas puras, dinâmicas antes da forma. A nossa visão aristotélica, burralda, não entende isso, de que a dinâmica, a propensão, existe antes da forma. Existe o seco antes de uma forma seca. Existe o úmido antes da forma úmida. E assim com o quente e com o frio. A gente está acostumado com objeto quente, objeto seco, objeto úmido, objeto frio. Mas o que a astrologia nos diz é não. O frio, o úmido, o quente e seco precedem as formas, que é o que eu explico no livro. Essas dinâmicas sem forma, elas são do que trata a música. A gente não pode dizer que a música são as formas do movimento do ar, né? Porque não é o que a gente enxerga, nem percebe na música. Não são movimentos das partículas do ar. Embora em termos formais, o que acontece é isso, é movimento da pele, movimento da corda, que vibra e produz movimentos das partículas. Mas nada disso é a forma musical. A forma musical são as diferenças de tensão vibratória. E o que a astrologia nos mostra é a nossa dimensão vibratória, nossa dimensão astral. Astral vem de corpo astral, não vem de astro. Devia chamar astrologia e não astrologia. Os astros, os antigos sabiam, eles são o equivalente do nosso corpo astral. Por isso que o astro chama astro. Então, a astrologia não tem a ver com o astro, tem a ver com o nosso astral, nosso corpo astral, que é o nosso corpo de dinâmica, pré-corpo físico. Então, sim, astrologia e música tratam do mesmo assunto. Um Danny Rudyard era um musicista, ele compôs sinfonias, quartetos. O Oscar Adler, um astrólogo austríaco, incrível, que ninguém conhece, quase, era um musicista, ele era o violonista de um quarteto de cordas na Áustria. O Pitágoras, embora seja uma referência mais lendária, também ele lidava com astrologia e música. O Kepler, ele estabeleceu uma relação entre notas, planetas, corpos geométricos, e ele que trouxe a palavra arquétipo, muito antes que qualquer psicólogo, qualquer junguiano. Jung chegou atrasado, Jung é um retardado na questão do arquétipo. Quem trouxe essa questão com muita precisão foi o Kepler.
mundo tenta dizer, não, ele era só astrônomo. Ele fazia mapa astrológico para ganhar a vida, porque isso, ele era um meio de sustento só. Claro que ele não acreditava nisso, porque ele era um grande astrônomo, um grande pensador, ele não ia pensar em astrologia. Não, mas ele pensava justamente nessa inter-relação de dimensões, onde a astrologia se coloca também. Só que, E aí, só completando, só que a astrologia refere isso ao indivíduo, o que é absolutamente único e maravilhoso. A astrologia diz, cara, você tem uma composição de dinâmicas próprias suas, que você é obrigado a vestir essa roupinha de dinâmicas quando você vai encarnar aqui neste planeta escola. Isso aqui é um planeta escola, né? E é engraçado a gente vir para a escola e querer reformar a escola, né? Sem saber, nem sabe que isso aqui é uma escola e já quer sair reformando. Mas, enfim, isso é outra história. Então, a carta astrológica diz a roupagem psíquica, física, mental, emocional, o que você quiser chamar, que a gente veste, que eu costumo chamar de a nossa bolha de percepção. A carta astrológica é como se a gente tivesse encerrado numa bolha que nos faz perceber as coisas de um certo jeito e, mais estranho ainda, o mundo ao redor responde ao modo da nossa percepção e reforça a nossa percepção. A carta astrológica é a imagem da nossa prisão perceptiva. total, Né? total. E melhor do que para fugir de uma prisão se a gente tem o mapa da prisão. Eu pensei nisso agora, porque quando eu trato a dependência química, e aí o sinônimo da dependência não é o uso, né? Nem a abstinência, nem tudo aquilo que as pessoas veem, né? Com mais facilidade. É justamente o labirinto que a pessoa tá, né? O jeito que ela percebe a vida, né? Ela entra dentro de um calabouço e só consegue ver aquilo, né? E aí ter o mapa e falar para ela, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, o que você acha disso, o que você acha daquilo, vai trazendo uma outra impressão para ela, reforça uma impressão positiva, traz luz para uma negativa, e a gente vai tendo ferramentas para sair desse labirinto, né? Para ter uma outra impressão, para ampliar a impressão, né? Sair do looping, né? Sair da repetição, que é muito legal, né? Sim. Porque, embora a dependência química tenha algumas leis gerais que levam as pessoas à dependência, cada dependente é um, como cada ser humano. Então, essas leis, regras gerais, funcionam até certo ponto. É um ponto de partida para abordar a questão. Mas outro ponto de partida é entender o poço de cada um. Cada um de nós está num poço próprio, com leis próprias. O último capítulo do meu livro eu falo da lei individual. Nós estamos sob uma lei, submetidos a uma lei individual que ninguém mais sabe como ela funciona, a não ser talvez um astrólogo, ou um vidente, ou sei lá. Mas, então, o astrólogo é capaz de ajudar a pessoa a entender as leis de funcionamento dentro da qual a pessoa opera. E para um dependente que vive essa prisão de uma maneira mais cruel, ele acaba encontrando menos condição para lidar bem com a prisão dele, porque às vezes não é nem sair da prisão, é se estabelecer confortavelmente, harmoniosamente dentro da sua prisão, já é um passo. Libertação. Sim, com certeza. Agora, ser esmagado pela própria prisão é péssimo. Então, abordar do ponto de vista geral da situação e do ponto de vista individual, eu acho que é um complemento que você faz aí, Rodrigo, muito interessante, muito legal. Eu acho que é um passo interessante para ajudar as pessoas que estão nesse estado de dependência, que não é de uma droga em si, é uma dependência. Né? A droga é só um objeto sobre o qual ele manifesta a dependência dele. Né? Sim, é o resultado, né? Pois é. E aí, voltando um pouco... Cada um diga. Sim, aí voltando um pouquinho, a gente volta para cá, a gente vai para lá, vem para cá, e vai estar tudo certo. Voltando um pouquinho, nesse contexto que você colocou, relacionando com a música, e aí faz entender que aquele olhar
para um planeta, para um signo, ele também perde a força, porque a dinâmica do mapa, ele traz essa questão única, né? Então, a orquestra, todo aquele processo sendo levantado naquele momento para aquela interpretação daquela pessoa, também entendimento, todo aquele momento mágico, né? Que para mim é mágico, né? Sentar e falar assim, ó, vamos ver como que é isso aqui, né? Vamos tentar entender isso, né? Dois comentários. Todos os mapas têm os mesmos 10 planetas, os mesmos 12 signos, os mesmos aspectos. Se quiser ainda considerar Lilith, esses pontinhos todos aí também, são sempre os mesmos. Como na música, as 8 notas da escala diatônica, ou 12 notas, né, considerado todas elas, são as mesmas. Não obstante, conforme o arranjo, conforme o contexto de cada mapa, cada Plutão é um, cada Saturno é um, cada Gêmeos, cada signo de Câncer é um completamente diferente. Fazer interpretações com base no símbolo isolado do seu contexto é pobre. Um computador faz isso bastante bem. Um computador ele dá uma lista de significados para o Marte, até para o Marte na casa X. Só que não está levando em conta que aquele Marte, naquele mapa, está num certo signo, tem um certo dispositor, tem certos aspectos, rege certas casas, está determinado a umas casas, não a outras. Não leva em conta nem as determinações locais das casas, nem o estado cósmico do planeta. Aí o Marte é qualquer Marte. E o meu Marte e o seu Marte, o de todos nós, não é qualquer Marte. Isso vale para todos os outros indicadores. Ele é específico dentro daquele campo de forças. Assim como um Dó ou um Ré, isolado do contexto musical da música, da harmonia, da melodia em que ele soa, não diz nada. Eu vou no piano, toco o Dó ou toco o Mi, aquilo não tem significado musical. Assim como Marte interpretar Marte, falar de Lilith, fora do contexto de um mapa específico, não só não é astrologia, como mata a astrologia. A astrologia é o contexto celeste do mapa. E aí cada um é um. Então isso é uma parte da resposta. A outra parte, a astrologia é magia. A astrologia, embora a gente use o intelecto e muito, estude muito, precisa de uma certa ordem intelectual para conseguir lidar com a astrologia, o que acontece não é racional, não é mental, não é de uma intuição apenas racional, de uma habilidade racional. A astrologia, como eu digo sempre para os meus alunos, ele é um ente, é um ser. A astrologia é uma entidade. E nós somos canais possíveis. Se a gente afina o nosso canal, a gente se torna um canal possível para essa entidade. Que, na falta de uma palavra melhor, a gente chama de entidade astrologia. Ela é muito mais do que a astrologia, inclusive. Ela preside todos os oráculos dessa entidade. E uma das faces desse ente, que preside oráculos, é a astrologia. É uma parte do ente. Doente ficar um cacófato péssimo, né? É uma parte deste ente. Né? Então, você tem um respeito muito grande por essa entidade que a gente, sabendo ou não, invoca. Quando a gente levanta o mapa e começa a falar, a estudar o mapa, a falar dele. Então, não diga que a gente precisa acender uma vela, um incenso e um cristal. A evocação da astrologia não se faz de uma maneira não astrológica. Faz de uma maneira astrológica, estudando a astrologia. É uma evocação mental. E o Morin, o Jean-Baptiste Morin de Villefranche, que criou lá umas regrinhas de interpretação, para mim, criou o melhor método de evocação deste ente. O Morin, Mouro, Morin quer dizer Mouro, né? Ele trouxe da Arábia, do Oriente Médio, que era a Arábia, né? Essa visão da astrologia como um ente a ser respeitado e a ser invocado. E a ele nos dar, por um esforço intelectual, a condição de ser espelho do outro. O astrólogo ele é o espelho do outro. Daí precisa de responsabilidade para invocar esse ser. É bom
é bom. É bom? É bom. Bom. Habilidade, sabe? Porque se não tiver, a gente vai fazer um uso em bem da nossa vaidade, do nosso prestígio, do nosso poder de sedução sobre o outro. De manipulação. Manipulação, sedução barra manipulação. Nada melhor do que para manipular as pessoas que a astrologia. É um poder perigosíssimo. Não obstante, é um poder que está aí aberto em toda a internet. Estamos nós dois aqui, dois paspalhos, falando astrologia assim, como se fosse, né? É um perigo. É um perigo muito interessante, que pode ter usos muito ricos e muito a favor do outro. A astrologia é espelho do outro. Agora, Muito legal. se eu não espelho o outro, se eu espelho a mim, se eu sou uma espécie de astrólogo Oxum e viro o meu espelhinho para mim, e quero me ver incrível como astrólogo, e isso vai ter um certo preço, essa autorreflexão, essa autoexaltação. Sabe? Eu vou me fechar mais em mim mesmo. O preço, a desgraça do astrólogo, é se fechar demais em si mesmo. É perder a capacidade da alteridade, de se voltar para o outro. Eu não posso dizer isso, porque eu sei que tem um monte de astrólogos ouvindo, e talvez contem para outros, mas eu não gosto de viver no meio de astrólogos, porque esse autoespelhamento me incomoda, eu não gosto. Talvez até porque mostre que eu faço isso também. Mas eu prefiro conviver em outros universos que não o dos astrólogos. O universo da astrologia, sim. Mas os astrólogos todos sabem, eu convivo assim muito parcimoniosamente. Eu apareço, falo uma coisinha, converso, tenho bons amigos que eu respeito, mas eu não fico muito. Eu não sei. Porque Não, mas deu para entender, perfeito. a gente que leva com a Muito bom. astrologia, a gente corre esse risco. E se a gente se junta com muito astrólogo, o risco aumenta. A gente É contagiante. Eu chego e digo, não, meu Marte em Gêmeos, essa quadratura Marte-Plutão me pegou num ponto do meu mapa. Isso devia ser regra de etiqueta entre astrólogos. Nunca falar das suas questões astrológicas. Astrologia é para o outro. Porque quando ela é Isso é muito usada, legal. ela vira um meio de justificativa e de aumenta o cimento, o concreto da parede da minha prisão. O meu Marte é assim, então eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Porque eu sou assim. Não, você não é assim, meu querido. Esta é a forma da sua prisão. Vamos falar de se libertar, de você parar de ser assim. Pelo menos... De melhorar, né? Gente, melhorar. Sim. Então, a astrologia é para o outro. Sempre para o outro. Eu já falei que eu gosto de você, né? Você falou. Eu fico preocupado. Você fica preocupado. De mim. Esse papo tá bom. Não, mas é no sentido de crescer, né? Com esse papo, né? De conseguir entender, compreender, me reconhecer também nessa astrologia amarela, né? Astrólogo Oxum, né? Primeira vez que eu ouço isso. Astrólogo De me reconhecer nisso. E aí, quando você falou, eu já estava me justificando, eu falei assim, nossa, tem um monte de coisa em Libra. Eu não tenho muita coisa em Libra. Eu tenho muita coisa em Ares. Eu sou pior que você, meu velho. Se tem um referente desse planeta, é esse sujeito aqui. Mais Oxum do que eu, mais Araiê, ô tio Gregório. Sou eu. E por isso... Não, mas falando sério, é um presente, né? Te ouvir e isso enriquece, isso agrega, isso é um puta curso, né? Porque isso muda tudo, né? Muda a percepção, muda o profissionalismo, isso eleva a gente, né? No sentido de entender a responsabilidade e a direção que a gente precisa ir para estabelecer esse processo, né? Porque tem esse jogo da internet, né? Tem que mostrar, tem que ir
E a gente corre o risco também de se perder, né? Dentro desse Sim. contexto. E quando você diz a gente aprende, me inclua. Eu nunca tinha dito que a astrologia é só para o outro. Eu descobri isso agora falando com você. Você me deu a oportunidade de eu entender isso. Tem um monte de aluno meu me assistindo aqui. Eles nunca me ouviram dizer que a astrologia é só para o outro. Acabei de descobrir isso, de descobrir em termos de formalizar de uma maneira que eu digo, meu Deus, Concatenar, né? das minhas ideias. Isso é astrologia, descobri um pouco de astrologia. Hoje aqui, obrigado. Então a descoberta Muito é legal. nossa. Sim, sim, sim. Mas é muito legal, sim. E me fala uma coisa. Sim. E aí, quando a gente pensa nas qualidades primordiais, antecedendo os elementos da astrologia, como que, como que você poderia falar disso, assim? Porque eu vi um livro e também achei, assim, nesse sentido de enriquecimento também. Vamos lá. Os elementos são substâncias. Fogo, terra, ar e água diz respeito aos 4 estados da matéria. Matéria é substância. As qualidades primordiais, como o edifício astrológico nos diz, as qualidades primordiais vêm antes das substâncias. O Heráclito, aquele filósofo grego, que depois o Aristóteles chamou de obscuro, incompreensível. Não, é porque Aristóteles era meio quadradaço da cabeça. Coitado. Tanto que ele teve que escrever tudo, para ver se ele entendia, não sei se ele entendeu. O Heráclito, que veio antes, ele tratava das qualidades primordiais. Ele falava sobre fogo, terra, ar e ar, quente, úmido, frio e seco. E como essas qualidades se transformavam uma na outra. Isso estava lá presente nos gregos, na raiz. Depois se perdeu. Essa protoastrologia se perdeu. As conchas do mar, né, os caramujos, eles têm uma coisa que chama protoconcha, que é um pedacinho da concha muito leve, muito transparente, que enquanto o molusco está como ova, como está no plâncton, está flutuando, ele ocupa e começa a formar essa protoconcha levíssima, que quando atinge uma certa densidade pesa, e ele afunda e vai para o fundo e vai rastejar na areia, na pedra, como um bom molusco faz. E quando cresce a concha do molusco, a primeira coisa que ela faz é perder a protoconcha. Então, quando a gente está catando concha, a gente encontra o exemplar com a protoconcha, coisa de maluco, né? Um malacologista vira para o outro e fala, essa está com a protoconcha. Entendi. Quando a gente encontra a astrologia com a protoastrologia dela, quando a gente encontra o pensamento do Heráclito, que é o proto-pensamento grego, a gente entende melhor tudo, porque a raiz está ali. Então, pensar em quente, úmido, frio e seco faz a gente entender os elementos, os signos, os planetas, de uma maneira em que eles enraizam numa coisa que a cabecinha racional da gente fala, é daí que vem. É isso. Nasceu sozinho. E no estudo dos moluscos, em geral, a gente reconhece as espécies, a diferença das espécies, muito mais pela protoconcha do que pela concha. O caramujão é grande e a protoconcha é minúscula, mas é nela que a gente diferencia as espécies. Né? E também assim na astrologia, é através de quente, úmido, frio e seco que a gente entende mais radicalmente, mais bem enraizadamente, mais profundamente, a dinâmica de um mapa. Eu não tinha encontrado isso na astrologia, eu fui escarafunchar, eu fui atrás. Isso não existe muito explicado em astrologia. Mas eu tenho e Ares que eu sou, eu queria ir lá no começo do começo. Na astrologia antes da astrologia, eu quis ir na música antes da música. E para entender o que é essa proto-astrologia, de onde vem o edifício astrológico. Por isso eu escrevi esse livro, porque eu senti a falta dele. Então, ele pegou quanto à astrologia. A Camila Caloneri colocou aqui, cuidado com esse ariano aí, colocou um monte de coraçãozinho.
Uma fofa também. Tá. Pode deixar, Camila, eu vou tomar cuidado comigo. Obrigado por me avisar, Camila. Professor. É, sim. Tem um povo aqui. Aí o povo, se quiser fazer pergunta, tem o Fabrício também, colega nosso, astrólogo. Tem o do canal Mercúrio, que é o... Esqueci o nome dele. Fiz uma live com ele. O Lucas. O Lucas também tá por aqui. Todo mundo mandando coraçãozinho. E é muito bom te ouvir. Muito bom ter essa oportunidade, né, de registrar esse papo. E aí, quando você fala desse processo, falei para ele acostumar com o ariano, fofo que você é. Ela colocou. Ô, Camila, você não me conhece, querida, me chamar de fofo. Mas sim, agradeço. A Camila é fofa também. É, mas, enfim, é no sentido de... Você colocou no sentido assim, porque também a gente corre o risco de se perder, né? Um disse isso, que disse aquilo, que disse outro, que disse... E as coisas vão mudando. A gente não entende o porquê, né? Pois é. A gente volta na base, volta na casa 4 e fala assim, então, isso aqui é por causa disso aqui. Por sentir falta disso, eu acabei indo atrás e vendo como é que eu podia recompor essa peça que me pareceu perdida. Não sei se eu fiz direito ou não, acho que sim, em parte pelo menos sim. Mas isso me sossegou em termos filosóficos, em termos conceituais, melhor, com a astrologia, depois que eu escrevi. Eu comecei a escrever esse livro, eu escrevi um primeiro livro sobre qualidades primordiais, primitivas ainda, em 84. Ele foi lançado em 92, mas eu escrevi em 84, uma tarde de sábado. Um livrinho vermelho, fininho, que as pessoas acham no sebo por uma fortuna, e eu distribuo o PDF de graça para quem quiser. E depois eu quis escrever mais. E aí, em 96, eu comecei a escrever esse livro, agora esse último, né, Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas, né, um nome pomposo. Comecei a escrever em 96, quando nasceu a Isabel, minha filha. Terminei de escrever em 2011, 2012. Né? Eu parei, voltei, fui estudar musicoterapia, fui descobrir o Zucker Kandel, esse autor de filosofia da música que eu trouxe para dentro da astrologia. Então foi uma escrita longa, tentando eu me encontrar dentro da astrologia, me entender com esse material astrológico. E por enquanto estou sossegado com isso, estou calmo com a astrologia. Vamos ver até quando, vamos ver até quando. Mas nesse voo de se entender, você produziu essa base que traz pra gente também muito entendimento. Muito legal. Muito legal. Eu senti a falta dessa base. Eu senti a falta. E fui tentar construir uma coisa que me parecesse uma base verossímil, confiável, intelectualmente aceitável. Né? Porque essa coisa você vai falar de astrologia, as pessoas escapolem para mitologia, escapolem para psicologia, às vezes escapolem para física quântica, escapolem-se para qualquer coisa, mas uma fundação da astrologia nela mesma, a gente não encontra muito fácil. Mesmo Danny Rudder, que fez esse trabalho também, eu acho um pouco complicado. E eu acho que, no fundo, ele é um pouco embrulhão, embora genial. Alguns pontos ele enrola um pouco, ele dá uma volta, ele é muito bom no pensamento circular. Né? Eu acho que ele deixa a gente meio tonto, e depois a gente acha que a gente entendeu, quando, na verdade, ele apenas tangenciou. Sim. Estou criticando o Rudder, olha que sujeito vergo. Mas eu senti a falta, mesmo lendo autores brilhantes como Rudder e outros. Como isso que eu esse livro. Agora, se outros, eu fico super feliz. Sim. Escrevi para mim, na verdade, por uma necessidade minha. E talvez seja isso que as pessoas fazem, né? Elas tentam resolver necessidades próprias. É um anseio pessoal, né? E às vezes isso ajuda os outros também.
Acho que aí eu vou lá para a psicologia para falar que isso tem a ver com o lance do inconsciente coletivo, né? A Sim. gente tem uma necessidade, alguém é tocado, intuído, e a gente é suprido, né? Acho que a gente Isso. vai reverberando. Sim, porque essa necessidade tinha uma raiz para além da nossa necessidade, é uma Sim, necessidade coletiva. sim, 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 às sim. vezes a gente Muito considera. legal. Sim, 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 sim. Sim, Muito mas legal. A Cris, pode oi. falar. Desculpa, Não, te cortei. pode. Sou musicoterapeuta e estou na astrologia. Oi, Cris Telano. Bem-vinda às duas atividades. Somos muitos terapeutas astrólogos, são poucos, Sim. são poucos. E uma coisa não bate muito bem com a outra, porque assim, a musicoterapia faz parte da ciência acadêmica. Só que tem questões, ainda mais na musicoterapia brasileira, tem questões, ela não se sente aceita, e às vezes não é aceita mesmo. Então tem o esforço da musicoterapia de se estabelecer como ciência acadêmica, que ela é. No meu entender, a astrologia não é e nunca vai ser, se tudo der certo, nunca vai ser uma ciência acadêmica. O que a gente chama de Por quê? ciência acadêmica são as ciências naturais. Fale mais sobre isso. O que a gente hoje em dia chama pomposamente de ciência, atribuindo à ciência o fato de ser o único conhecimento confiável, é a ciência. Isto corre no subterrâneo do pensamento atual. Ciência é conhecimento confiável. Isso é uma asneira sonora. O que a gente chama de ciência, na verdade, são as ciências naturais do século XIX, que são ciências que buscam estudar elementos da natureza física e química. Nem a biologia entrava totalmente nas ciências naturais. E aí o método muito eficaz de estudar física e química se expandiu para estudar o ser humano. E claro, tem que reduzir o ser humano a apenas física e química. Isso gera todo tipo de infelicidade, desencontro, estreitamento de divisão, portanto, becos sem saída, não só na ciência, na Angústia. filosofia, angústia. Sim, a era da ansiedade, da angústia, está super ligada a essa necessidade de reduzir o humano, a vida em geral, ao físico-químico. E faz um alarde incrível. Dentro da psicologia, a psicologia físico-química, se acha. E a psicanálise, inclusive, que não tem base física, que não quer ser ciência, a psicanálise, eu não sou ciência, me mantenho fora dessa. A psicanálise é vista como um conhecimento menor, é mera subjetividade. O que tem base, eu tenho um livrão, As Origens da Música, comprei. As origens físico-químicas da música. Por que o ser humano produz música? Dentro do estudo neuronal e comportamental, bioquímico, é muito engraçado. Eu não sei como os autores não se suicidam ao final do que eles escrevem. Deve ser porque eles não entendem o que eles escrevem. Então, que a psicologia se mantenha, assim como a verdadeira psicologia, a psicanálise, fora desse campo de estreitamento que é o método das ciências naturais. Esse método é fantástico dentro da psicologia social, onde eu fiz mestrado, a gente tem esse método. Ele é incrível dentro do campo para o qual ele foi feito. Fora do campo para o qual ele foi feito, ele é patético. Tanto que as pessoas de psicologia da religião, desde o Flor Noir, no século XIX, e até o orientador do meu orientador, o Geraldo Paiva, eles dizem que a psicologia da religião estuda o ser humano em relação à religião, mas não é capaz de estudar o que a religião mesma diz. Se Deus existe ou não, o método científico não pode tentar estudar, porque as ferramentas não funcionam para isso. Então, sim, a astrologia lida com coisas do humano. A astrologia não lida com Deus, lida com o humano, e o humano em relação com uma certa dimensão da vida humana que não cabe nas ciências naturais. E ficar tentando pela física quântica,
Física quântica, o diabo que os carregue, sabe? A física quântica não entende de tempo. Para a física quântica, tempo não existe. Eles estão muito aquém do conhecimento de tempo, como a filosofia do século XX já propôs, um Bergson, por exemplo, para ficar num nome só. A física quântica estava nascendo ao mesmo tempo que o Bergson estava colocando as ideias dele sobre o tempo. Mas a física quântica não dialoga com o tempo. O tempo continua sendo uma mera formalidade, como na física newtoniana, do Newton, newtoniana. Então, a astrologia não vai ser entendida nem pela física quântica mais afinada. É outra coisa. Sim, a astrologia pode ser entendida racionalmente, mas com as ferramentas certas. Então não vamos enfiar a astrologia onde ela... No meio acadêmico. Ela tem que deixar de ser o que ela é. Perde a magia. Perde. A magia, a eficácia, A troca. a verdade contida nela, ela se esvazia para caber na ciência. Mesmo na psicologia, eu faço questão de separar astrologia e psicologia e dizer que são coisas separadas. E gente que mistura as duas coisas, em geral, são gente que não entende muito bem das duas. Porque não é possível Mas é muito legal. entender de astrologia e de psicologia e fazer essa mistureba que as pessoas fazem. Eu tenho que ficar quieto, não posso sair dizendo isso por aí. Mas a minha vontade é sair que nem um xiita, um cruzado. Não misturem, vocês matam as duas coisas. Psicologia é belíssima, astrologia é belíssima. Não matem as duas numa mixórdia. Pegue o melhor uísque que você conhecer. Pegue o melhor vinho que você conhecer. Misture os dois e beba. Vai ficar uma porcaria intragável. Estragou os dois. Pois é. Pois é. Muito legal, muito legal, muito legal. Acho que também tem a ver com esse anseio, né? Não nessa magnitude, mas nessa área aqui que eu atuo, desse campo do adoecimento, tem esse estreitamento assim de achar que toda adicta é igual, todo mundo é igualzinho, e aí existe um padrão de moralidade, né? A pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente acaba impossibilitando a pessoa de se encontrar, matando a individualidade dela. Essa massificação de respostas é típica da era de Aquário. Todo vai que lindo a era de Aquário. Lindo nada. Todo signo tem um lado lindo e outro lado não tão lindo assim. E a massificação do humano é um dos lados mais feios, sombrios do Aquário. E sim, se tenta dar uma resposta geral, coletiva, massificada para as questões humanas. Sim. E para os adictos, são todos iguais, todos têm os mesmos problemas, a mesma raiz de problema, pior ainda. Então vamos dar um tratamento igual que vai funcionar na média, porque não funciona com todo mundo, a gente não sabe. Mas como funciona na média, que surpresa, se dá para olhar cada um, né? Aí tem questões governamentais, políticas, né, de olhar para sociais, um monte de coisa. Colocando a questão só do ponto de vista filosófico, de olhar para um dependente, tem questões gerais, tem questões únicas dele. E você sabe que vem sendo muito legal, assim, de perceber e sentir o despertar deles, né? Deles, dos familiares, né? No sentido de falar assim, nossa, era isso aqui, você traduziu, né? O mapa astral traduziu. Sim. Até o menino que ele falou assim, eu não queria saber desse lance de astrologia, não. Isso aí, mas eu gostava de você. Mas agora que eu tô entendendo, nossa, velho, que legal. Então, você chamou de traduzir, é o que eu chamei de espelhamento no começo. Esse é o papel da astrologia. Traduzir a pessoa para ela mesma. Sim. Devolver o outro para o outro. É isso aí. Despertar o Gregório, outro como o outro é. Oi. Eu poderia ficar aqui com você horas te ouvindo e filosofando. Com certeza, eu também contigo, Rodrigo. Enriquecedor. Te agradeço demais a oportunidade. A Patrícia Boni passou por aqui, e foi o mesmo com ela também. Ter vocês como
como ponto de apoio, assim, no sentido de falar assim, ali, é por ali, e poder ouvir vocês para dar essa sustentação para a gente que está nesse processo. É um presente, de verdade. Agradeço sempre. Cara, eu que Sempre, agradeço. assim, de poder ter vocês. Por isso a questão de registrar, né? Tá gravado. Falei com o Gregório, falei com a Patrícia, falei com a Camila, falei com tal, falei com tal. E é isso, né? A gente vai crescendo nessa troca. Vai aumentando o estoque de conhecimento no mundo. Para quem quiser usar, para quem quiser se aproximar. É Beijão, isso. Patrícia. Patrícia está aí mandando beijo para a gente, mandei para ela também. Sim, sim. Se você quiser falar alguma coisa, falar do seu curso, que você está aprontando, que você está fazendo. Curso, é verdade, vou dar um curso de prática de aconselhamento astrológico, começa dia 4 de novembro, quinta-feira, 20 horas. São 6 aulas para quem já tem um certo conhecimento astrológico e quiser saber o que é a relação do astrólogo com a carta astrológica com o cliente, que é uma dança a três. Como é esta dança a três? Então é um curso sobre isso, sobre dança. Muito legal. Eu vou correr para fazer parte desse curso também. A Miriam estudou junto comigo lá na Gaia. Beijão. Enfim, Então, é isso. enfim, é isso. Obrigado, Rodrigo. Beijão, Gregório. Tá gravado, tá registrado. Sim, senhor. Te agradeço a disponibilidade. Vamos que vamos. Vamos que vamos.